Graça e paz, irmãos. Amém. Abra, por favor, sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, e vamos ver os versículos de 8 a 10. Com alegria retornamos à casa do Senhor, glorificando a Deus pela presença dos irmãos. Parabenizamos também as mães pela passagem do dia. A você, mãe, feliz Dia das Mães. Provavelmente foi um dia gratificante, comer, receber presente, nem que seja um abraço, você deve ter recebido, mas espero que tenha recebido muito mais do que isso. E muito mais do que um abraço, do que o presente, é a vida, e que Deus faça com que nós possamos valorizar esse grande dom que se chama vida que Deus nos deu. Parabéns pelo Dia das Mães. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu Lucas no Evangelho, no capítulo 15, dos versículos 8 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, pedimos que a Tua graça seja abundante nesta noite, que a Tua graça nos alcance, que a Tua graça, Senhor, venha ao nosso encontro e nós ao encontro da Tua graça, para que possamos entender a Tua palavra e que possamos vivê-la integralmente. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos falar. Assim como falou através dos cânticos, nos fale também através da pregação. Queremos ouvir Tua voz. Não permita, Senhor, que nada roube a atenção durante esses 15, 20, 30 minutos que vamos estudar a Tua palavra. Nos leva cativos, Senhor, ao Teu querer e ao Teu efetuar. Que as nossas mentes e coração seja totalmente dependente do Senhor. Fala-nos, Senhor, para a glória Tua e felicidade nossa. Em Jesus Cristo, assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o que temos perdido na nossa casa? O Pedro está projetando para nós ali. Eu quero dividir com vocês esta preocupação que o texto nos traz. O que temos perdido em nossa casa? A parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, faz parte de um conjunto de 3 parábolas irmãs, que tem como objetivo demonstrar a satisfação de Deus em recuperar os perdidos do mundo. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Você consegue perceber que em Lucas 15 há 3 parábolas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal. Deus falando de 3 formas. A primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, é Deus falando para um auditório de campesinos, de pecuaristas, pessoas que estão ouvindo e que têm o gado, que tem criação de ovelha, criação de bodes, cabras, etc. Esse é o primeiro auditório. Então, aquele auditório, ele fala a parábola da ovelha perdida. Para as mulheres, ele fala a parábola da dracma perdida. E você pergunta, pastor, para as mulheres? No texto você vai perceber que uma mulher como principal, depois esta mulher chama uma vizinha,
e depois chama as amigas. Observe que não entra homem na história. Então, entendemos que Jesus Cristo, ele traz esta parábola, traz esta palavra para as mulheres. Assim como ele percebeu no seu auditório campesinos, pecuaristas, ele percebeu também que havia muitas mulheres. Inclusive, diga-se de passagem que algumas mulheres serviam ao ministério do Senhor Jesus Cristo com os seus bens. As mulheres, por exemplo, Maria Madalena, ela sustentou de forma integral o ministério de Jesus Cristo. Sem contar com Marta, Maria, que recebiam Jesus na sua casa, lá em Betânia, recordam? Então essas mulheres e tantas outras sustentavam e abençoaram o ministério de Jesus. Então a parábola da dracma perdida é uma parábola dirigida às mulheres. A terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, já não é dirigida aos campesinos, já não é dirigida às mulheres, mas já é o conjunto do todo, é dirigida à família, porque vai falar sobre um homem que tinha 2 filhos, e um filho chegou para o pai e disse assim: pai, dá-me a parte que me cabe, que eu vou sair de casa. A gente poderia estudar um pouco dessa parábola ou de cada parábola nesta noite, mas não vamos entrar nesse mérito porque nós vamos nos estender muito. Vamos nos prender apenas à parábola da dracma perdida. Então diz ali, através dessas 3 palavras, a seguinte mensagem: Jesus demonstra que se alegra e se importa com os perdidos que foram achados, com os pecadores que se arrependeram, muito mais do que com aqueles que se consideram justos. Então a parábola que Jesus, as parábolas, as 3, está sendo direcionada para aqueles que estão perdidos, aqueles que estavam longe da casa do Pai e que precisavam ser reencontrados. A contextualização: mais de 30%, de 30% a 50%, irmão, essa informação é muito importante. De 30% a 50% dos presidiários ou ex-presidiários são filhos de crentes e ou pessoas que frequentavam igrejas. O sociólogo Clemi Fernandes fez essa pesquisa no Rio de Janeiro, e é uma pesquisa assustadora. De 30% a 50% dos presidiários e ex-presidiários, eles frequentavam igreja. E ainda existe um percentual de 10% de pessoas que eram filhos de líderes religiosos, a saber, pastores, presbíteros e diáconos. Filhos desses líderes que estão incluídos nesta estatística. Observe, entre outros dados, que os evangélicos são incontestavelmente o grupo mais numeroso e disseminado nos presídios, principalmente no Rio de Janeiro. Se o Clemi Fernandes tivesse feito essa pesquisa aqui na Grande Vitória ou no estado do Espírito Santo, talvez isso ia afetar muito mais as nossas famílias. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que já não andam mais conosco, já não vivem a mesma fé e que enveredaram pelo caminho das drogas, do vício e por tantos outros caminhos que distorcem da verdade. Infelizmente, existe este percentual. A mulher como foco. Observe. Em primeiro lugar, devemos ressaltar que todos os personagens desta parábola são mulheres. Me refiro exclusivamente à parábola da dracma perdida, versículos 8 a versículo 10. São mulheres. A personagem principal é uma mulher. E assim como muitas mulheres do tempo de Jesus deviam passar a maior parte do tempo em casa, após encontrar a moeda perdida, entra em cena amigas e vizinhas,
outras mulheres. Dê uma olhadinha comigo no texto para a gente confirmar esta tese, esta confirmação. Olha o que diz capítulo 15 de Lucas, versículo 8. Isso é uma afirmação muito importante. Diz assim o texto: ou qual é a mulher, olha aí, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas, mulheres, amigas, e vizinhas, mulheres, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido, ou que eu tinha perdido. Então observe que é uma parábola que Jesus dirige exclusivamente para as mulheres. O personagem principal, a mulher que perdeu uma dracma. Essa mulher que perdeu uma dracma, ela, ao achar, ela chama uma amiga e depois chama as vizinhas. Por que Jesus dirige esta parábola às mulheres? É interessante que, como diz o texto ali, o homem é o provedor do lar. O homem é o sustentador. Quem fica o maior tempo em casa, tanto no tempo da igreja primitiva, como nos nossos dias, salvo algumas exceções, são as mulheres que ficam em casa. Hoje, é claro, essa realidade tem mudado. As mulheres saem para trabalhar e os homens também saem para trabalhar. E até tem um caso atípico. Pelo menos eu tenho visto ultimamente, não sei se alguns irmãos já perceberam esta realidade. Em alguns lugares já tem a seguinte realidade: o homem, imaginemos que o homem ganhe por mês R$2.000, a mulher ganha 5. Sabe o que é que eles estão negociando? A mulher faz assim: amor, você fica em casa cuidando da casa e das crianças e eu vou trabalhar. Acredita? É isso que tem acontecido, é uma inversão de valores. Tem homens que estão cuidando da casa e da criança, enquanto as mulheres estão trabalhando. Mas sabe por que tem acontecido isso? Porque as mulheres, elas não só estão empoderadas, elas não só são empoderadas, mas essas mulheres estão se preparando mais. Essas mulheres estão frequentando universidades, estão fazendo curso superior e, consequentemente, estão exercendo uma profissão melhor e, consequentemente, estão ganhando mais. E para ter uma pessoa cuidando da sua filha, cuidando do seu filho, e você ter que pagar CLT, que é salário, que é INSS, férias e 13º, e ainda deixar suas crianças, sua casa, a sua privacidade na mão de um estranho, então o que é que o casal combina? Vamos fazer o seguinte: eu trabalho, amor, e você cuida da casa e das crianças. O marido leva a mulher no trabalho e vai buscar. O marido cozinha, o marido lava, o marido varre, o marido passa pano na casa, o marido lava a roupa, e a mulher, quando chega, está tudo arrumadinho. Inversão de valores, mas isso tem sido uma realidade. Mas voltando à nossa realidade, que eu espero que não seja a nossa realidade aqui, a nossa realidade é: o homem trabalha e a mulher fica em casa. O homem sustenta a casa e a mulher é responsável para manter a casa de forma organizada, limpa e educação dos filhos. Olhando com essa ótica, olhando nesse prisma, Jesus faz o seguinte: chama as mulheres a atenção da seguinte forma: mulheres, vocês têm uma grande parcela de responsabilidade pela educação dos vossos filhos. Vocês estão maior tempo com os vossos filhos. E devemos perder de vista, irmãos, aquele discurso outrora do passado, onde nós fazíamos o seguinte, pelo menos as mulheres: os meninos eram rebeldes, os meninos não queriam obedecer, a mulher fazia o seguinte: filho, seu pai quando chegar você vai ver, eu vou dizer a ele o que você fez.
Aí o menino sabia que estava na hora do pai chegar, começava a tremer, o menino começava a ficar nervoso, o menino começava a ficar quietinho, mansinho, mas provocava terror na criança. E o menino via o pai não como um pai amoroso, não um pai que veio para amá-lo, para abençoá-lo, mas um pai que veio para discipliná-lo com rigor e com a vara. Por quê? Porque era o discurso que a mãe transferia para o filho e consequentemente para o pai. Se o pai tivesse um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia muito agradável, a mãe falava, o pai deixava passar aqui, entrava aqui e dizia: isso aí é contigo, resolve. Mas se o pai tivesse chegado nervoso, e se não fosse cristão, tivesse chegado bêbado, o menino ia sofrer bastante, ia levar uma surra com galho de goiaba, ou com a mangueira a mangueira da torneira, que ia deixar o menino todo esfoliado, por falta de sabedoria da mãe. Porque a mãe, ela tem autoridade para disciplinar, a mãe tem autoridade para educar, mas muitas vezes transfere para o pai, que algumas das vezes ele não é entendido e sábio o suficiente para lidar com a situação. A parábola é dirigida às mulheres, como também é citado amigas e vizinhas e outras mulheres. Como eram as casas na época? A forma que as casas eram construídas importa muito nessa parábola. O chão das casas mais pobres costumava ser de terra batida, logo era cheia de poeira e terra. Além disso, nos atuais sítios arqueológicos, muitas moedas antigas são encontradas em fissuras no chão. Desta forma, podemos entender que nas casas da época era muito fácil perder uma moeda e muito difícil encontrá-la. A candeia era uma lâmpada, uma espécie de vela que a pessoa usava para clarear a casa ou o lugar escuro que a pessoa precisava achar algo. As casas, quem morou em sítio, quem tem ou quem já teve uma casa que não tinha porcelanato, né? Hoje as nossas casas, exceto a minha, não é de porcelanato, mas a casa de muitos de vocês hoje é porcelanato, né? Com revestimento na parede, uma coisa de outro mundo, cerâmica de primeira qualidade, né? Chama tipo 1, né? Tipo 3, a gente não põe nem no quintal mais, é tipo 1, ou porcelanato. É fácil, se cair uma moeda na sua casa, no centro da sua sala, ou no quarto, ou na cozinha, vai fazer, você já sabe, olha no bolso, você vai lá, já achou, não precisa acender a luz. Mas nesta ocasião, nesta época, a casa tinha uma porta, e a casa tinha uma janelinha pequena para ventilação. Por quê? Porque além da pessoa ser pobre, a casa não tinha uma proteção que nós chamamos de grade. Hoje nossas casas têm grade, tem ferro que a gente faz as grades, seja de ferro ou seja de alumínio, mas tem grade. Na época não tinha. Então as casas, ela tinha apenas uma porta, e as casas não tinham muitas janelas, salvo os palácios. Palácios tinham muitas janelas, muitas portas, mas tinha proteção e tinha guarda. As casas humildes não tinham. E também não tinha no piso porcelanato, não tinha cerâmica, não tinha um cimento bem feito, era apenas chão batido. Como algumas casas da roça, quando a gente visita uma roça, às vezes até na roça mais, a gente não tem nem mais chão batido, né? Às vezes já tem até uma linda cerâmica e alguns até porcelanato, né? Então, esse contexto é muito interessante, porque quando o chão é de barro, quando a moeda pelo seu peso ela cai, ela tem uma tendência a se esconder por baixo da terra. E como achar? Quem tem a minha idade ou um pouco mais, sabe que quando nós queremos achar pregos, agulhas e moedas em lugares de terra, como é que a gente faz? Isso, a gente pega um imã, né?
um imã, põe no ferrinho assim, e sai assim, e as coisas vão tudo se colando no imã. E você acha a agulha, acha o prego, acha o parafuso, a arruela, acha inclusive a moeda. Esse é o contexto pelo qual eu quero adentrar para que vocês entendam o que Jesus quer dizer para nós através desta parábola. Há uma verdade que Gloria Steinem, que é uma pensadora, uma filósofa, ela diz duas coisas interessantes, eu coloco apenas uma. Ela diz assim: a verdade vai libertá-lo, mas antes ela vai aborrecê-lo. O que é que Gloria Steinem quer dizer com isso? É que nós queremos falar a verdade sobre os outros, mas não queremos ouvir a verdade sobre nós. É ou não é? Você gosta de dizer assim: olha, eu vou te falar uma verdade. Aí mete o pau na pessoa. Aí a pessoa diz: agora deixa eu dizer uma verdade contra você. Não quero ouvir, não me interessa. E você dá as costas e vai embora, não é? Mas é bom falar a verdade para os outros, né? Mas não é bom ouvir a verdade a nosso respeito. A verdade, ela vai nos libertar, mas também ela nos aborrece, porque você diz: poxa, como eu fui tonto, como eu fui tonta. Mas é a verdade. Então vamos para a primeira lição, depois dessa introdução aparentemente longa, vamos para a introdução. Depois da introdução, vamos para a primeira lição. O que temos perdido em nossas casas? Esta mulher perdeu uma dracma. Diz o texto: qual é a mulher que tendo... Aí diz o texto: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas? O personagem no texto perdeu uma moeda. Para ela, coisa valiosíssima. Mas o que temos perdido em nossas casas? Perdemos a autoridade, perdemos a disciplina, perdemos a autoestima, perdemos o respeito, perdemos a paciência, perdemos a esperança, perdemos o companheirismo, até filhos para as drogas. Precisamos não de estratégias, métodos ou negociação, mas de Deus e punho forte. Precisamos resgatar os valores bíblicos com firmeza e graça, autoridade e companheirismo, para não perder nossos filhos. Precisamos aprender e reaprender a ganhar os nossos filhos, reconquistar a confiança deles e a atenção. A pergunta é: o que temos perdido em nossas casas? A mulher perdeu um dracma. Vou só adiantar, mas vamos ter aqui no texto. Um dracma é uma moeda uma moeda grega, que equivale ao denário romano. Explico. Um denário equivale a uma diária de um profissional braçal ou de um profissional comum. Ou seja, vamos pensar num profissional comum dos nossos dias. Um pedreiro. Uma diária do pedreiro hoje seria R$200. Vamos pensar assim. Então, um denário seria R$200. Um dracma seria R$200. Equivalente ao grego, dracma, R$200. Equivalente ao denário romano, R$200. Na nossa realidade, R$200. Então, observe, esta mulher tinha 10 dracmas. Aí colocamos a R$200. Então, se ela tinha 10 dracmas a R$200, ela tinha quanto? R$2.000. Na nossa linguagem, R$2.000. Não é isso mesmo? Agora, veja só. Essa mulher tinha R$2.000, perdeu 200 e ficou desesperada. Mas com razão, ninguém tem R$200 para perder assim, né? Agora, é muito interessante, nós vamos ver aí também, é que quando nós perdemos,
ou quando a mulher perde, ela não perde na rua, ela não perde na feira, ela não perde no shopping, ela não perde na igreja, ela perde em casa. É isso que nós vamos ver. Mas a grande pergunta é: o que temos perdido? Será que nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus? Será que nós perdemos o interesse pelo nosso dom? Imaginemos que há entre nós aqui professores, professoras de escola bíblica dominical, professora de crianças, de adolescentes, jovens ou adultos, e não tem mais interesse por esse dom. Abriu uma cova e enterrou e não quer mais se envolver com isso. Eu já fiz muito isso, não quero fazer mais. Por que você perdeu? Talvez você tenha perdido a confiança com o pastor, a confiança com o irmão, e foi tão decepcionado que você não quer mais se envolver com as coisas da igreja. O que é que você tem perdido? É tempo de nós retomarmos o nosso ministério. É tempo de nós retomarmos aquilo que Deus nos deu. E se nós temos perdido, vamos reconquistar. Às vezes temos perdido coisas como a fé. E se perdemos a fé, irmãos, perdemos muito. Perdemos muito. Um pensador disse uma coisa muito interessante. O pensador disse assim: se você perdeu o dinheiro, perdeu algo importante. Se você perdeu a saúde, perdeu algo mais importante ainda. Se você perdeu a família, perdeu algo muito mais importante. Mas se você perdeu a fé, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Porque sem fé, não podemos agradar a Deus. Sem fé, nós não podemos reconquistar a família, não podemos ter a família, porque nós não temos mais a fé, não acreditamos mais na família. Primeiro é o que temos perdido em nossas casas. A segunda verdade é: quanto perdemos? Quanto perdemos? Primeiro é o que perdemos, agora quanto perdemos? Se perdeu uma dracma, ela perdeu apenas uma dracma. A personagem do texto tinha 10 dracmas, mas perdeu uma, e foi a loucura. Esta moeda era equivalente grego do denário romano, que valia o pagamento de um dia do trabalhador comum. Ou seja, as 10 dracmas poderiam ser toda a sua economia, e de um grande período de economia. Mesmo tendo 10 dracmas, procurou a que perdeu. Quanto vale nossos filhos, casamentos, esposas, esposos e família, ou como um todo? Temos como recuperar, achar, reencontrar? Tendo 5 filhos, podemos perder um para as drogas, vício, prostituição, o diabo, etc. E ficaremos tranquilos? Se você tem 5 filhos, e um deles diz assim: pai, mãe, eu quero fazer parte do PCC, ou do Comando Vermelho, eu quero ir para o Rio de Janeiro, quero ir lá para o Alto Jaburuna, eu quero ser bandido. A senhora tem mais 4 filhos aí, fica tranquilo. E você vai lá: meu filho, Deus seja contigo. É assim? Não. Quem tem 5 filhos quer perder um? Quem tem 2 quer perder um? Ninguém. Nós não fizemos filhos, ou Deus não nos deu filhos para que nós pudéssemos perdê-los, nem para o mundo, muito menos para o diabo. Então, primeiro é o que temos perdido, e segundo é quanto perdemos. Então, é importante nós entendermos o seguinte: ainda que temos perdido, imaginemos que não perdemos o nosso filho, mas perdemos a confiança no filho, ou o filho perdeu a confiança em nós. Você já pensou que tristeza? Se você perde a autoridade para o seu filho, ou o seu filho diz assim: mãe, eu não acredito mais na senhora, pai, eu não confio mais em você. Olha que tristeza para um coração de um pai,
para um coração de uma mãe. Agora vamos pensar na esposa. Chegar para o marido e dizer assim: eu não confio mais em você. Ainda que deite na mesma cama, não confia mais nele. Como recuperar? Quando se perde a confiança, como recuperar? Com perdão, com reconciliação. Quanto perdemos? Terceira lição: onde temos perdido? Varre a casa. A área geográfica não é a rua, praça, esquina, banco de feira, etc. Mas em casa. Isto é grave. Se estamos perdendo algo dentro de casa, isso é grave. Mas menos grave que perder na rua, porque a possibilidade de acharmos é bem maior. Objetos são recuperáveis, filhos, afetos e família é mais difícil recuperarmos. O que temos perdido está dentro de casa. Outra preocupação é: para quem estamos perdendo os nossos filhos e os nossos entes queridos? Para quem estamos perdendo? Observe, onde temos perdido? Família. Se nós temos uma família deslacerada, dividida, nós não vamos recuperar nossas famílias em um tribunal. Não vamos recuperar as nossas famílias em um campo de futebol, ou muito menos em um estádio. Nós precisamos recuperar nossas famílias dentro de casa. É numa conversação, é numa conversa franca, sincera, numa mesa redonda com o esposo, a esposa e os filhos, com dependência de Deus, com a graça de Deus. Nós precisamos pensar onde temos perdido, onde temos errado com os nossos filhos. Se nós formos muito permissíveis com os nossos filhos, nós teremos filhos totalmente mimados. Teremos filhos arrogantes. E o mundo não tem tolerância com pessoas mimadas e com pessoas arrogantes. Eu e você, nós precisamos entender o seguinte ditado. Há um pensador que diz assim: adote o seu filho antes que o traficante adote. Nós precisamos conversar, precisamos trazê-lo para o nosso meio e inculcar os princípios e os valores que nós acreditamos. As nossas filhas, precisamos... Uma coisa muito interessante acontece com a educação de filhas, por exemplo. Quando eu percebo que não tem muitas crianças aqui, salvo a filha da Vanessa, perdão. Veja só como é as coisas. A menina está criancinha, a mãe bota um vestidinho de 3 dedos na menina. A menina senta e senta de qualquer jeito, né? Aí a mãe diz: menina, fecha essa perna, mas a menina não entende nada disso. Aí a menina vai crescendo. Aí a mãe continua botando roupa mais sensuais na menina. Quando a menina vira uma mocinha, uma adolescente ou uma jovem, eu pergunto: ela vai querer usar roupa longa? Ela vai querer usar uma roupa composta? Não, porque ela aprendeu a vida toda a usar roupa sensual, roupas sugestivas. E depois a mãe está com dor de cabeça. Meu Deus, onde foi que eu errei? Simples. Então, Vanessa, fica aí a dica. Põe vestidão nessa menina, põe brusão, põe uma roupa, uma camisa de força nessa menina, tá? Porque isso vai refletir na idade adulta. Isso vai refletir na idade adulta. Se nós formos pais permissivos, nossos filhos serão filhos arrogantes. Vamos para frente. Temos mais 2 lições. O que fazer?
acende a candeia. O texto diz que a mulher, ao perceber que perdeu essa dracma, ela acende a candeia, ela varre a casa e procura diligentemente. 3 ações que esta mulher faz. Então a gente fala ali, acende a candeia, ela acende, varre a casa e procura até encontrá-la. É hora da faxina. Vamos levantar os móveis, sacudir o tapete e começar a faxina. Varra a casa. Às vezes a casa está limpa, tudo aparentemente em ordem, mas perdemos algo e não encontramos o necessário. Vamos acender a candeia, acender a luz, varrer a casa e procurar até encontrar o que estamos procurando. Nossos filhos são heranças de Deus, Salmo 127. Se os nossos filhos se tornaram insubordinados, arrogantes, indisciplinados, individualistas, preguiçosos, iracundos, intolerantes, intrometidos, ignorantes, sem afetos, imorais e sonsos, acenda a luz e comece a agir. Antes tarde do que nunca. Precisamos agir. Se um menino, conta-se que o pastor Malafaia estava no templo lá em Madureira, no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, pregando, e quando ele terminou de pregar, tinha uma fila no final do culto, à porta, para falar com um pregador, que é normal, e ele estava lá na fila. Deus abençoe, boa semana, Deus abençoe, volte sempre, Deus abençoe, paz do Senhor. E lá no fim tinha uma senhora com um garotinho, e chegou no final, e ela deixando as pessoas passar na frente, e ele percebeu que a mulher estava deixando as pessoas passarem na frente para que ela ficasse sozinha com o pastor. E ela ficou sozinha com o pastor, e ela disse assim: pastor, eu não aguento esse menino, eu não sei o que faço, eu não aguento mais esse menino. Aí ele perguntou: esse menino é o que seu? Ela disse: filho. Ele disse: irmã, se você não aguenta, quem é que vai aguentar? Se ele é o teu filho e você não aguenta, quem é que vai aguentar? Vai para casa e vai orar com o teu filho, vai. Então, o filho é meu, o filho é seu, o filho é nosso. Quem tem que aguentar somos nós. Não vai ser a professora da escola que vai cuidar dos nossos filhos. Não vai ser a babá que vai educar os nossos filhos. A polícia muito menos vai educar os nossos filhos. A polícia não educa. A polícia mata. Ela agride, bate, traz revolta. Então, quem tem que educar as nossas crianças somos nós. Quem tem que colocar autoridade dentro de casa somos nós. Em conjunto, em união, em parceria, mulher e esposo, cuidar da casa, pedir a graça, a bênção de Deus, sabedoria do alto para educar os nossos filhos no temor do Senhor. Senão, irmãos, fica impossível. Acenda a luz, varra a casa, faz uma faxina geral e pede de Deus sabedoria e pergunta: Senhor, onde temos errado? Como corrigir tudo isso? Ajuda-me. Última lição. No versículo 9 e versículo 10, o texto fala assim, versículo 9 e 10. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Faça a festa, versículos 9 e 10. A alegria é indizível ao encontrarmos o que perdemos. Temos coisas que perdemos e a ignoramos, mas quando se trata de pessoas, devemos multiplicar a nossa alegria a ponto de fazer festa. A grande alegria, júbilo, festa no céu por um pecador que se arrepende, por filho que é encontrado e achado, e estar de volta, reconciliado e trazido de volta aos braços do Pai. Precisamos fazer festa. Observe que o versículo 9 diz:
E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Então, toda a ideia das 3 parábolas é nós recuperarmos algo que perdemos ou algo que está sendo perdido. Recuperar o casamento, recuperar o amor, a paixão, recuperar os filhos, recuperar a alegria de viver e, acima de tudo, trazer o pecador à reconciliação com Deus. Quando ele fala lá da ovelha perdida, é essa a tônica, é nós irmos buscar a ovelha que está perdida. Quando fala da dracma perdida, é nós buscarmos aquilo que está perdido, e a maioria das vezes dentro de própria casa. E a terceira verdade e última é a parábola do filho perdido. O filho está dentro de casa, mas ele está perdido. Quando o filho diz para o pai assim: dá-me a parte que me cabe, porque eu vou embora, ele não está dizendo outra coisa senão: eu desejo a tua morte, pai. Sabe por quê? Porque os filhos só têm parte na herança quando os pais morrem. Os filhos só têm parte na herança quando os pais morrem. Quando o pai morre é que os filhos têm direito à herança. Mas o que é que o filho pródigo faz? Ele pede a herança enquanto o pai ainda está vivo. Nas entrelinhas, ele está dizendo: eu quero que o Senhor morra, porque eu quero me apossar de tudo que o Senhor tem, ainda que eu tenha que dividir com o meu irmão. Conclusão: o que temos perdido em nossas casas, isso é preocupante para você? Então, acenda a luz, varra a casa, procure diligentemente, seja perseverante, e ao achar, faça a festa e glorifique a Deus, porque o que foi perdido agora está achado. Amém?